Bem-vindos ao Sustentável, o podcast de conversas de sustentabilidade. Eu sou Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje tenho comigo Ana Calhoa, secretária-geral da Associação de Bioenergias Avançadas. Viva! Olá, e mais uma vez também gostava de agradecer o convite. Seja muito bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui connosco. Vamos falar de bioenergia avançada e, para começar, para esclarecer talvez o nosso público, quem nos ouve, que possa estar menos familiarizado com este termo, o que é que são exatamente as bioenergias avançadas? Então eu vou começar por explicar, ou seja, tudo isto da bioenergia avançada, no fundo é os resíduos que são transformados em energia, ou seja, a diferença está, nós temos os nossos biocombustíveis convencionais e temos os biocombustíveis de resíduos ou os tais biocombustíveis avançados. Por isso, quando nós falamos em convencionais, nós estamos a falar daqueles de primeira geração que utilizam a parte do cultivo, quando falamos em milho, colza, etc., uma série de outros, que tendencialmente a União Europeia pede para cada vez menos utilizarmos esses e passarmos cada vez mais a utilizar estes biocombustíveis de resíduos. Porquê? Porque lá está, são de resíduos, não vão competir com a alimentação nem animal nem humana, e aí só aí já traz inúmeras vantagens. Também se falarmos sobre o ciclo de vida, obviamente, e por toda a circularidade que isto tem, ou seja, se pensarmos também o simples facto de podermos utilizar um resíduo que iria ser descartado de alguma forma, muitas vezes incorretamente, que infelizmente é o que acontece muitas vezes. Ser um problema ambiental, não é? Para ser um problema ambiental, ou seja, e estamos a falar quer a nível industrial, ou seja, de resíduos industriais, domésticos, estamos a falar de resíduos da questão da biomassa, florestal, ou seja, há aqui uma série de resíduos que são aproveitados ou que podem ser aproveitados para produzir energia. E esta é a mais-valia também destes tais biocombustíveis avançados. Por isso, biocombustíveis avançados, só para esclarecer, é tudo o que é produzido a partir de resíduos. Muito bem, não compete com a alimentação humana ou animal, portanto não há uma produção dedicada, são produzidos a partir, lá está, de subprodutos, na verdade, não é? Que derivam de outras atividades, não é? Pronto, exatamente. O primeiro grande ponto, esse não é? Ou seja, aqui grande oportunidade da circularidade e já lá vamos. Só para perceber um bocadinho o ponto de situação em que estamos relativamente aqui a esta bioenergia avançada. Neste momento temos no mercado estes dois tipos de bioenergia, não é? Certo. Agora, ou seja, nós temos atualmente, ou seja, nós vimos a fazer uma passagem ao longo destes anos, até pelas próprias transposições das REDs, que são as transposições de energia renovável que é necessário cada Estado-membro introduzir. Ou seja, se falarmos em 2009, 2010, todos os biocombustíveis que eram utilizados ainda eram a parte convencional e depois vieram estes de segunda geração e atualmente 65% é de matérias-primas avançadas, mas mais de 90% estamos a falar de matérias-primas residuais. Isto porquê? Porque existem as avançadas dentro da diretiva, que são um número infinito de resíduos, e depois também temos aqueles que são residuais, como os óleos alimentares usados e a gordura animal. Pronto, só que não são chamados de avançados, mas são residuais também. Isto para explicar aqui um bocadinho que mais de 90% da produção nacional atualmente é feita a partir de resíduos, onde 65% são desta matéria-prima avançada que começou a ser obrigatória em 2021. Muito bem. Pronto, portanto, já há aqui realmente uma percentagem muito significativa de utilização, não é? Muito bem. Vamos talvez esmiuçar um pouco aqui as vantagens. Portanto, circularidade em primeiro lugar, não é? Portanto, aqui há o aproveitamento de subprodutos de resíduos que seriam, como a Ana estava a dizer, um problema ambiental, que não teriam nenhuma utilização e que agora são uma oportunidade para a energia, e resíduos, como disse, de várias fontes, domésticos, industriais, agroindustriais, todas essas fontes, mas também uma oportunidade de descarbonização. Porque aqui a energia e a transição energética é aqui um drive importantíssimo para a transição, não é? Exatamente, ou seja, só para esclarecer, e depois vamos dividir se calhar um bocadinho por partes, dentro desta bioenergia avançada nós podemos estar a falar dos tais biocombustíveis líquidos e dos biocombustíveis gasosos. Quando falamos em líquidos, nós estamos a falar do biodiesel ou do bioetanol, ou seja, o bioetanol é quando é utilizado na gasolina, o biodiesel é quando é utilizado no gasóleo, mas também podemos estar a falar dos gasosos, que é o biometano. Pronto, isto só para esclarecer. E porquê é que são avançados todos e tudo isto é uma bioenergia avançada? Porque todos eles são produzidos a partir de resíduos. E daí as grandes vantagens de ambas as energias, bioenergias que estamos a falar, é sem dúvida começando pela circularidade, porque quando falamos, por exemplo, só para entrar dentro do tema das matérias-primas, quando falamos destas matérias-primas residuais, nós estamos a falar dos tais óleos alimentares usados, que infelizmente ainda não, mesmo a nível doméstico,
quase ninguém ainda recolhe, ou seja, há aqui um desperdício imenso de produto, não é? De matéria-prima. Já não, para não falar... A taxa de recolha é muito baixa nos óleos alimentares. É baixa porque, tendo em comparação com aquilo que é colocado no mercado, ainda temos muito que fazer para conseguir recolher este óleo. Mas quando falamos noutras matérias-primas avançadas, estamos a falar, por exemplo, de molhos de margarina, de margarinas fora de prazo, chantilins, ketchup, borras de café, ou seja, tudo aqui, isto a nível doméstico, da quantidade de resíduos que podem virar matéria-prima para a produção de bioenergia. Mas esses mais difíceis, no fundo, de encontrar quantidades, não é? Talvez Sim. porque também não tenhamos bem trabalhados ainda os circuitos de reciclagem, se assim podemos chamar, destes produtos, não é? Sim, eu acho que ainda há, ou seja, há uma tentativa muito grande a nível da indústria, que para eles também é um valor acrescentado, como é óbvio, a nível da indústria. Eles tentam fazer aqui uma série de recolhas, há uma série de associados dentro da ABA que têm aqui, isto porque a ABA está em toda a cadeia de valor, ou seja, nós temos desde os operadores de resíduos até aos produtores de bioenergia. E há uma forte aposta nesta recolha, mas não é fácil. Ou seja, ainda muita gente, infelizmente, em casa descarta de forma incorreta, que vai poluir hectares, vai poluir os mares, vai poluir o ambiente, vai poluir aqui. Quem fala desse resíduo fala de outros, como é óbvio, mas isto para dizer que é um potencial gigante. E se pensarmos então que tudo isto, esta produção de bioenergia, isto falando agora entrando nas vantagens, primeiro, todos os que são produzidos a partir de resíduos têm uma redução que pode ir até 97%, comparativamente aos combustíveis fósseis. Começamos de pegada carbónica. De pegada carbónica. Depois a questão da circularidade, ou seja, algo que íamos descartar e que vai poluir inevitavelmente o ambiente pode ser utilizado para produzir energia. O que eu digo, transformar lixo em energia, só aí já é uma vantagem gigantesca a vários níveis, económico, ambiental, uma série deles. Depois também o facto de conseguirmos reduzir a dependência energética, porque se pensarmos que estamos a substituir todo o combustível fóssil, a parte do combustível fóssil que é importado e que podemos utilizar matéria-prima endógena a nível nacional, logo aqui também é uma vantagem enorme. O facto de utilizarmos isto, a bioenergia, ou seja, há várias energias sustentáveis, como é óbvio, que podem ser usadas, umas melhores que outras, para determinado, ou seja, estamos a falar da indústria, o fim transportes, há aqui uma série de objetivos nesta descarbonização, não é? Temos de descarbonizar a indústria, temos de descarbonizar os transportes, os vários tipos deles. Nestas várias soluções que nós temos, a verdade é que esta bioenergia tem a vantagem de que não precisa de nada, quer na questão do biometano, que utiliza os próprios gasodutos que já existem, como a questão dos biocombustíveis líquidos, que utilizam já a infraestrutura toda que já foi criada. Isto comparativamente com outras energias sustentáveis também não é bem assim, é um investimento muito grande. E aí nós acharmos que esta bioenergia acaba por ser mais inclusiva, até nesse nível, porque, ou seja, ninguém é obrigado a trocar de carro para poder ser sustentável. Portanto, o que Ana está a dizer é que os biocombustíveis líquidos, digamos assim, que podem ser mais utilizados, neste caso na mobilidade ligeira, entram na rede, não é, das gasolineiras e, portanto, podemos abastecer de biocombustíveis líquidos normalmente. Certo. O biocombustível, como é o caso do biometano gasoso, entra na rede de gás, portanto, no fundo, circula como gás natural nas casas, nas indústrias e tudo mais, com a vantagem de ter aqui uma importância grande naquelas indústrias que precisam de um grande poder calorífico e onde a eletrificação é mais difícil de ser uma alternativa sustentável, certo? Exatamente, quer a nível doméstico, quer a nível industrial e quer a nível dos transportes. Por exemplo, nós podemos falar que os ligeiros, a parte da eletrificação, entre outras soluções, podem ser viáveis e uma solução. Mas se falarmos de outro tipo de transportes, como a aviação ou como o transporte pesado, eu não acredito que seja, para já, nem tão cedo, uma solução para este tipo de transportes. E é aí que a bioenergia entra. Atenção, ela entra. É que muitas vezes quando falamos nestes biocombustíveis, nós pensamos sempre, isto é uma coisa que já existe há muito tempo, que todos nós colocamos, ou seja, quando nós vamos pôr gasóleo no carro, na bomba, na pistola, tem lá um B7. O B7 o que é que significa? É 7% de biodiesel e o restante é que é de combustível fóssil. Isto para dizer que nós hoje poderíamos até estar bastante mais longe, as tais misturas mais ricas. Nós, em vez dos tais 7%, podíamos estar a utilizar 10, 15, 20. Há inúmeros projetos, por exemplo, de autocarros aqui em Lisboa, com a Carris, entre outros. Atenção, em Cascais também há mais projetos onde os autocarros andam a B100, ou seja, é 100% biodiesel, 0% combustível fóssil. Eu acho que este é o nosso principal objetivo, é substituir tudo o que é possível substituir do combustível fóssil por estas bioenergias ou outras soluções, obviamente, sustentáveis. Mas a bioenergia terá sempre um papel muito importante que eu julgo que não vai acabar, por mais que se tente dizer que os motores a combustão vão acabar, que já foi adiado uma série de vezes. É uma missão
impossível, porque é isso, as pessoas, não é possível transformar tudo de repente para um carro elétrico ou para outro tipo de mobilidade. A necessidade do tal mix, não é? A necessidade do tal mix, ou seja, porque nós vamos sempre ter esta necessidade, até porque o parque automóvel, se nós pensarmos bem, os carros ficam nas nossas mãos 10, 12, até mais anos. Por isso, nós vamos sempre precisar de uma solução para estes motores a combustão. E vai ser sempre passar por esta... E se pensarmos que lá está, mais uma vez voltando aqui ao início da conversa, podemos transformar o lixo, os resíduos, sejam eles industriais ou domésticos, a questão da biomassa, podemos transformar em combustível, neste caso, mais sustentável, é uma solução. E ainda mais todas as outras soluções que vão aparecer. Estes combustíveis alternativos, ou seja, há aqui uma série de novas vertentes. De futuro. A Ana falou há pouco em dois aspectos muito importantes também, que são os transportes marítimos e a aviação. Pronto. No caso da aviação, os chamados SAFs, não é? Os combustíveis para a aviação, nos últimos tempos temos falado muito no potencial que Portugal pode ter para ser, de facto, aqui, estar na linha da frente da produção de combustíveis SAF. Gostava também de ouvi-la, Ana, de perceber se efetivamente nós conseguimos estar posicionados desta forma, de poder ter aqui algum pioneirismo e assumir aqui um dinamismo diferente aqui nos SAF, que são tão críticos também para a transição energética, não é? Certo. Sim, eu acho que sim, julgo que sim, ou seja, aliás, falando aqui da transposição, esta transposição quando sair, porque ainda não foi publicada, acredito que esteja para breve, pelo menos é o que nos dizem, vai definir aqui estas tais metas. Nós temos projetos, alguns associados, como é o caso da Galp também, que está a construir a fábrica dela, que julgo que para a produção também de SAF e da HVO, por isso ela vai estar para o ano, se não me engano, já está em operação, por isso vai haver aqui um investimento enorme. Não é a única, mas é um dos projetos que temos. Vai haver um investimento enorme e por isso sim, o SAF será uma realidade obrigatoriamente, ou seja, porque é isso, vão existir metas que obrigam tal como existem hoje, ou seja, nos nossos, porque é que nós também colocamos o tal B7 no carro, todos nós quando vamos abastecer, porque estas metas obrigatórias, ou seja, em que os operadores são obrigados a incorporar, também tal como nós somos obrigados a consumir para reduzir a nível de Estado-membro, Portugal, podermos cumprir com as metas europeias e então fazer a redução das emissões que somos obrigados. Aqui também. No caso dos SAFs, nós sabemos que já muitas companhias aéreas tiveram que recuar um bocadinho nas suas metas de sustentabilidade, precisamente por não existir disponibilidade no mercado de SAF em quantidade e a preço viável, digamos assim, que essa é outra das questões. Portanto, este biocombustível tem que estar disponível a um preço competitivo, não é? Para poder ser utilizado pelas empresas. Portanto, sentimos muitas companhias aéreas a recuar um bocadinho nas suas metas de sustentabilidade pela falta de disponibilidade de SAF, no fundo. Portanto, era preciso acelerar bastante aqui a produção, não é? Certo, mas lá está. Nós temos essa, dando o exemplo, temos não essa especificamente capacidade do SAF, mas podendo ir para o SAF, porque depois é uma questão de procura, não é? De necessidade, de procura. Por exemplo, nós atualmente, a nível de produção, nós só produzimos, ou só utilizamos da nossa capacidade produtiva cerca de 40% a nível de biodiesel, biocombustíveis líquidos neste caso. Por isso nós ainda temos imenso potencial para aumentar e aqui não é falta de matéria-prima, ou seja, a questão das metas também, há aqui uma série de questões que nós temos que procurar, ou talvez barreiras que nós temos que procurar ultrapassar, porque na verdade potencial nós temos, investidores nós temos, é o caso do biometano. O biometano nós temos uma série de investidores interessados, nós queremos está avançar. Muito dinâmico neste momento, não é? Está tudo muito dinâmico, mas lá está, a nível, existem barreiras, como a questão do licenciamento, como a questão, há aqui uma série de barreiras que ainda não permitiu Portugal avançar. Nós tivemos o tal PAB, que foi o Plano de Ação do Biometano, que já saiu há cerca de 2 anos, que está a avançar, sem dúvida, mas se calhar estamos a falar de regulação interna, regulação interna. Nacional, certo. Porque se nós olharmos para os outros países da União Europeia, eles já têm biometano, já têm fábricas de para biometano. A França, onde quase todas as semanas abre uma fábrica nova de biometano, não é? Por todas as vantagens que estão aí associadas, ou seja, e nós ainda estamos aqui. Existe vontade política, não tenho a menor dúvida disso. Existe vontade a nível de investidores para colocar isto a funcionar. Agora é necessidade de ultrapassar estas barreiras, que eu acredito que até esteja para breve, pelo que eu percebo. São sobretudo regulatórias, é isso? São sobretudo regulatórias, aliás. Para já são as barreiras que existem. O que é que pode estar para breve para desbloquear esta situação? É assim, vai haver agora em breve uma reunião dentro deste grupo de trabalho, ou seja, o Governo e as entidades têm um grupo de trabalho relativamente a esta questão do PAB, do Plano de Ação de Biometano, e nós sabemos, vamos ter todos uma reunião agora no próximo dia 24, e eu acredito que aí vão sair
algumas novidades bastante interessantes, imagino eu, relativamente a esta questão do biometano e esta questão dos licenciamentos. Acho que vamos ter aqui algumas novidades interessantes, por isso é aguardar por esse dia. Acho que julgo que está tudo na expectativa. A nível de desafios, essencialmente são esses, portanto não temos que preparar melhor também, no fundo, a nossa sociedade para estas novas bioenergias? Eu julgo que sim. Primeiro porque começamos logo por um tema que é os mitos que existem à volta da bioenergia. Eu ainda me lembro, há muitos anos atrás, quando se utilizava biocombustíveis, quando diziam que cheirava a batata frita, por exemplo. Ou seja, que é um absurdo, como é óbvio, hoje em dia, isto para dizer, hoje em dia os motores estão mais do que preparados para receber esta bioenergia, estes biocombustíveis, fora que eu acho que todos nós temos que ter na cabeça, primeiro, a parte da reciclagem, não é? De aproveitar tudo o que é resíduos. Segundo, saber que podemos transformar esses resíduos em energia é uma vantagem que temos que estar atenta. E eu não falo só a nível doméstico, também, mas a nível industrial, ou seja, há um potencial enorme para algo que antes era um problema. Estamos a falar da agropecuária, estamos a falar aqui uma série de outras questões agrícolas, dentro do doméstico também, ou seja, há aqui uma série de oportunidades. O que era antes um problema virou um valor acrescentado, ou seja, nós passamos a ter algo que podemos até, em vez de pagar para descartar, nós podemos até ser receber valorizado dinheiro. por isso, certo. É um valor, sem dúvida. Vai acontecer em algumas indústrias. A Ana está a falar aqui na questão da agroindústria. Estou a lembrar, por exemplo, um problema na indústria do azeite. Nós somos grandes produtores de azeite, como sabe, e os bagaços de azeitona são um problema terrível. Em alguns anos até ninguém sabe muito bem o que lhes fazer, e agora de repente com a questão do biometano surge aqui uma oportunidade de poder encaminhar estes bagaços para a produção de energia, fazendo com que também exista outro resíduo depois da produção da energia, o chamado digerido, não é? Que pode ser também um fertilizante, ou seja, nesta lógica circular acabamos por ter aqui um duplo benefício, que é o encaminhar um resíduo que era um problema, ter uma produção, uma valorização desse resíduo via a produção de energia e ainda poder receber um fertilizante, um biofertilizante, não é? Portanto, que está fora da panóplia de fertilizantes de síntese e que, portanto, dentro das nossas metas também serão produtos a abandonar, digamos assim, no futuro, ou pelo menos é isso que as diretivas comunitárias também acabam por estimular, quando falamos em fertilizantes de síntese e em agroquímicos. Portanto, são dois temas sempre muito em cima da mesa na área agro, mas portanto há aqui uma oportunidade também de poder receber um produto que pode ser valorizado pela agricultura, não é? Portanto, novamente a circularidade a funcionar. Sem dúvida, sem dúvida. E depois pensar, e se pensarmos bem, é essa questão, ou seja, por exemplo, pegando neste exemplo que falou do bagaço da azeitona, que é um problema, vai ter valor, vai passar a ter valor. A indústria que precisa para produzir energia vai passar a ter valor nisso. O digerido, que é o tal subproduto que sai no meio desta transformação toda a energia, também passa a ter um valor acrescentado, que é servir como fertilizante. Ou seja, cada vez menos resíduos, que é isso que nós queremos. Ou seja, nós queremos reduzir as emissões, logo menos combustíveis fósseis, utilizar outras fontes de energia mais sustentável, é o caso. Nós precisamos de reduzir, sem dúvida, esta questão dos resíduos que temos. Ou seja, eu só vejo vantagens, honestamente, claro, tentando afinar aqui uma outra coisa, mas eu só vejo inúmeras vantagens nesta questão da bioenergia avançada. Ana, na sua opinião, assim no curto prazo, curto médio prazo, onde é que vê aqui maiores desenvolvimentos? Vai passar aqui efetivamente pela questão do biometano, como estávamos a dizer, está muito dinâmico, pelo menos a nível das intenções de investimento. Onde é que vê aqui mais desenvolvimento a curto prazo? Eu acredito que a curto prazo, acredito ou quero acreditar? Fico na dúvida. Não, mas eu acredito que seja mesmo esta questão do biometano. Eu acho que existe uma vontade política grande para que isso aconteça. Acho que existem esforços para desbloquear tudo o que está a bloquear o desenvolvimento do biometano em Portugal. Existe vontade a nível de investidores e por isso eu acredito que isto porquê? Porque os biocombustíveis, a outra bioenergia, a parte líquida, também vai ter inúmeros desenvolvimentos, também a curto prazo, mas já é algo mais maduro. Não está perfeito, é necessário continuar a haver investimento na parte tecnológica, isso inevitavelmente. Esse é um passo grande ainda também, a parte tecnológica. Porque tem que haver investimento, tem que haver apoios também a nível governamental, obviamente também. É necessário porque nós temos que estar sempre a evoluir, mesmo os próprios resíduos não deixam de ser um problema. Ou seja, são uma solução, sem dúvida, mas ao mesmo tempo são um problema porque, por mais estudados que estejam, basta vir com um parâmetrozinho diferente e já cria alguns bloqueios em qualquer fábrica. Por isso as próprias fábricas
isto estamos a falar de alguns resíduos que já são conhecidos, não é? Então, se falarmos de todos estes resíduos novos que vão aparecendo, porque vão aparecer ainda mais, até porque nós precisamos deles para aquela questão que falou do SAF, não há matéria-prima suficiente. Ou seja, tudo o que vai aparecer exige também esta parte da inovação e da parte tecnológica. Portanto, o que a Ana está a dizer é que a complexidade de resíduos que vão aparecendo, portanto, a oportunidade que existe também para esta, porque não falámos aqui, mas, por exemplo, para o biometano, um só resíduo não chega, nós precisamos ali de uma receita no caldeirão, não é? Exatamente. Para que possamos estimular, no fundo, a produção do biometano. E, portanto, esta chegada de novos resíduos torna complexa na produção da energia a produção, ou acresce desafios à produção. E é aí que a tecnologia pode ajudar e que precisa de haver mais desenvolvimento. Precisa de haver desenvolvimento, precisa de haver investimento nessa área também. Que existe, atenção, só estou a reforçar que é necessário manter e continuar e se calhar investir ainda mais um pouco. Não pode ser só, claro que as empresas já o fazem, como é óbvio, mas tem que ser algo também de vários níveis. Ou seja, acredito que o biometano é o que se vai desenvolver mais, porque ainda não temos nada. Aliás, temos uma fábrica neste momento em produção da Capote. Exatamente, está tudo ainda por fazer. Existe um mundo gigante de oportunidades ao mesmo tempo, como é óbvio, e por isso sim, eu acredito que o biometano seja aquele que vai desenvolver mais nos próximos tempos, porque existe essa vontade também. Nos biocombustíveis líquidos existe também essa vontade e vai haver esse desenvolvimento, mas já é mais a nível, se calhar, de outros setores, como o marítimo, como a questão da aviação, porque o resto acho que é como já está e é questão de, se quisermos e que deveríamos aproveitar a questão das misturas mais ricas. Passar a introduzir mais bioenergia dentro dos transportes do que já fazemos hoje em dia. É uma questão de tempo, seguramente, não é? Espero bem que sim, porque existe essa possibilidade, que eu lhe disse, as fábricas, ou seja, têm uma capacidade produtiva, ainda só utilizamos cerca de 40%, por isso nós temos capacidade produtiva, nós temos a questão dos resíduos, aqui são alguns bloqueios também a nível, regulatório, mas que eu espero que sejam ultrapassados, porque a verdade é que nós também podemos... alguma questão de preço, ou seja, é mais caro. Quer dizer, hoje em dia, como as coisas estão, pois, exato, não é assim tão mais caro, aliás, nem neste é mais contexto, caro. Falar mas é em neste preços. contexto. Mas sim, claro, mas comparativamente com outras soluções, eu diria que não é assim tão significativo quanto isso. Tem um preço, como é óbvio, inevitavelmente, não é? Porque quando falamos em novas tecnologias, em novas bioenergias, tem sempre um preço associado inevitavelmente, mas que na questão dos biocombustíveis líquidos, julgo que isso já está ultrapassado. Se calhar, se falarmos de outras, na questão do biometano ainda estamos a tentar ultrapassar, como é óbvio, porque ainda é um preço relativamente caro, mas que eu acho que julgo que com os apoios certos tudo se ultrapassa e depois entra em velocidade de cruzar, como se costuma dizer. Olha, na sua opinião, o hidrogénio definitivamente ficou de lado, não é uma linha de futuro? Eu não acredito que ele tenha ficado de lado. E também espero bem que não tenha ficado de lado. Era uma pergunta provocatória. Eu não acredito. Eu acredito que é o futuro também, inevitavelmente. Agora, precisa de tempo. Vai continuar a precisar de tempo, vai continuar a precisar de investimento e julgo que vai ser uma realidade, se calhar não tão breve quanto queríamos, mas julgo que, na minha opinião, julgo que ainda vai demorar, mas vai ser uma realidade, isso não tenho a menor dúvida. Fará parte de um mix futuro, é isso? Se pensarmos assim em linhas mais futuristas, há espaço para o hidrogénio no futuro? Eu só espero é que quem decide também tenha essa noção, porque eu acho que o mundo irá sair melhor se tivermos essa consciência de que podemos utilizar tudo. Desde que seja sustentável, mais sustentável. Se tivermos a consciência que temos que substituir o combustível fóssil por algo mais sustentável, e saber que podemos aproveitar todas as que existem, desenvolver as que ainda precisam, como é a questão do biometano, do hidrogénio, até dos próprios biocombustíveis, até o próprio elétrico, ou seja, há aqui desafios em todas as áreas. Mas se tivermos a percepção que podemos utilizar todos, nós estamos a ser economicamente sustentáveis também. Desde que haja aqui racional económico, ou seja, a oferta de bioenergia tem que estar muito comparável com a energia tradicional, não é? Caso contrário, o consumidor não vai escolhê-la. Claro que não. Até se falarmos, por exemplo, dos transportes pesados, eu ainda me lembro das primeiras reuniões que tive com eles. Para eles, qualquer cêntimo, como é óbvio, também conta, porque é uma área de negócio. Eles querem ser sustentáveis, todos nós queremos ser sustentáveis, por isso aqui o preço é muito importante, inevitavelmente. Mas volto a dizer, com os apoios certos e as apostas certas, é que muitas vezes até a própria mensagem pode não ajudar ou pode ajudar. Por isso, às vezes é importante não apostar numa única coisa. Ou que a mensagem não seja uma única, seja várias e que abra caminho para que todas possam existir. E depois cada um de nós possa escolher, porque a verdade é, a realidade de alguém que está no interior pode não ser a mesma de alguém que está aqui com acesso a tudo.
E é aí que eu acho que a bioenergia avançada, mais uma vez, tem vantagens económicas muito grandes, até para o próprio consumidor. Por poder ser inclusiva, não é? Exatamente. Ana, só para terminarmos, há alguma linha mais futurista que esteja em campo? Pode haver assim a médio, longo prazo, aqui alguma linha de investigação, algum campo que ainda não esteja muito falado, muito explorado, mas o qual já esteja a ser investigado a nível da bioenergia avançada? Eu acredito que, porque não deixa de ser e é bioenergia avançada, volto a dizer tudo o que seja a partir de resíduos, os tais combustíveis alternativos, quando falamos em fuels, e todos os outros, ou seja, eu acho que vai haver, assim, nós temos focado muito nesta questão dos biocombustíveis, do biometano, do elétrico, do hidrogênio, etc., mas ainda falta explorar um bocadinho esta questão dos combustíveis alternativos, que é todo um mundo novo, são combustíveis, ou seja, são estes novos combustíveis mais sustentáveis, que nós podemos, aliás, até Estamos a falar exatamente de quê, Ana, para que se perceba? Há algumas coisas que eu nem lhe consigo dizer porque não é porque não queira, é que nem sequer existem, provavelmente estão a ser estudadas. Exatamente, estão a ser estudadas. São os tais combustíveis alternativos, ou até mesmo dentro desta a plataforma, que a ABA também pertence, que é a plataforma dos combustíveis de baixo carbono. Ou seja, no fundo é tudo isso, é todos que tendencialmente hoje falamos destes biocombustíveis, mas a verdade é que existe aqui um grande número de soluções que ainda vão aparecer no mercado, inevitavelmente. Muito bem, Ana, foi um gosto conversar consigo e saber aqui um bocadinho mais sobre o desenvolvimento dos biocombustíveis e esperamos todos que possam avançar. Biocombustíveis, bioenergias avançadas, no fundo é o termo exato que queremos usar, e esperemos que possam ter aqui um desenvolvimento futuro grande e passadas estas entropias regulatórias e de legislação, e que possamos de facto dar aqui um passo gigante na transição energética, usando todos estes recursos que fazem todo o sentido de poder entrar aqui nesta linha da circularidade, de aproveitar os resíduos e os subprodutos para a produção energética. Mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco. Foi um gosto. Obrigada, Ana. O Sustentável fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade em sustentabilidade em revistasustentável.pt, no site, na newsletter, na nossa app, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo episódio.